Capítulo 13. Ninguém nasce moral. Aula de número 2. Na aula de número 1, nós analisamos a teoria de Piaget. Vimos como que Piaget entende a passagem da heteronomia para a autonomia. Como é que ocorre esse processo de construção da moralidade. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a teoria de Kohlberg. A teoria de Kohlberg, esse conteúdo ele se encontra no capítulo 13 e na página 178 do seu livro didático. Uma das diferenças do trabalho de Kohlberg em relação ao do seu mestre Piaget é que Kohlberg rejeita a teoria do paralelismo entre a psicogênese do pensamento lógico e a psicogênese da moralidade. O que seria isso? Piaget entende que o desenvolvimento do pensamento lógico, da inteligência, ocorre de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo que o desenvolvimento da moralidade. Kohlberg rompe com essa ideia e ele passa a entender que essas duas esferas do desenvolvimento mental ocorrem de forma distinta. Pode acontecer de uma pessoa amadurecer ou desenvolver o pensamento lógico, a inteligência, e não desenvolver no mesmo nível a sua inteligência moral. E permanecer ainda egocêntrico, ou seja, ter comportamento moral que ainda não está completamente amadurecido. Então esse rompimento de Kohlberg com a teoria de Piaget faz com que ele elabore uma forma diferente de pensamento. Para ele, os níveis mais altos de moralidade eles vão precisar de estruturas lógicas novas e mais complexas do que aquelas do pensamento formal. Por isso, ele reformula aquela teoria dos estágios morais do seu mestre e distingue 3 grandes níveis de moralidade: o pré-convencional, o convencional e o pós-convencional. Cada um desses 3 níveis de moralidade estarão subdivididos em 2 estágios, compondo então 3 níveis e 6 estágios de desenvolvimento. O primeiro nível, que seria o nível pré-convencional, os níveis mais baixos da moralidade, caracteriza-se pela moralidade heterônoma. O que seria isso? É a aceitação sem crítica das regras que são colocadas, oferecidas pela autoridade constituída socialmente, pelo pai, pela mãe, pela família, o professor. Então, nesse primeiro estágio do nível pré-convencional, as regras morais elas são dadas por essas autoridades e a criança passa a obedecê-las de forma incondicional, sem crítica, a fim de evitar o castigo ou para merecer a recompensa. Isso seria então o primeiro nível, primeiro estágio. No segundo estágio, que ainda está nesse primeiro nível, que é o nível pré-convencional, inicia-se então o processo de descentração. Sai daquele momento de egocentrismo e a criança começa a perceber a sua convivência com o outro. O reconhecimento, então, que ao lado dos seus interesses pessoais, existe o interesse do outro, que precisa ser negociado num processo de convivência. Então, esse seria pessoas que vivem ainda obedecendo em função do medo do castigo, permaneceriam, então, nesse primeiro estágio. Um exemplo clássico seria aquele indivíduo que na autoestrada ele obedece à regra de andar a 110 km por hora com medo de que exista fiscalização, o guarda, e
ele receba uma multa. Se é este medo que motiva ele a obedecer à regra, então, apesar dele estar obedecendo à regra, ele ainda está nos níveis mais baixos de moralidade, que é quando se obedece para evitar um castigo, né? Ou para merecer uma recompensa. O segundo nível proposto por Kohlberg é o nível convencional. Esse nível é o nível em que a maioria de nós, ou a maioria dos cidadãos, chegam. Superada aquela fase anterior, valoriza-se então o reconhecimento do outro, começa a negociação, a percepção que ao lado dos meus interesses existem os interesses do outro, que precisa ser conciliado, encontrar consensos. Esse terceiro nível, ele está dividido então no terceiro e quarto estágio, ou seja, o segundo nível está dividido no terceiro e quarto estágios. O terceiro estágio predominam as expectativas interpessoais e a identificação com as pessoas do grupo. É quando o indivíduo começa a defender causas da sua família, do seu grupo menor, aquele que ele participa da intimidade. Começam a aparecer expressões de confiança, lealdade aos parceiros. O grupo começa a ter então uma prioridade sobre os seus interesses individuais. E as regras, elas passam a ser seguidas para a aceitação do grupo. Ou seja, eu quero que o grupo me veja, que ele me perceba como bom e que deposite em mim confiança. Então, nesse momento aqui, ainda há uma forte preocupação com a opinião que os outros do meu grupo, daqueles que eu mantenho laços afetivos, daqueles que eu gosto, que eu elegi como meus parceiros, eu estou preocupado em como eles me veem, que julgamento eles fazem a meu respeito. E aí eu vivo, eu ajo, eu me submeto às regras construídas coletivamente, justamente porque eu quero que eles tenham uma imagem positiva a meu respeito. No quarto estágio, ainda no segundo nível, as relações individuais organizam-se do ponto de vista do sistema. Eu amplio um pouco mais aquela ideia de grupo e eu passo a olhar institucionalmente. Eu começo a perceber instituições como a família, como a igreja, como a políticos, partidos políticos. E aí eu percebo essas instituições como fundamentais no processo da ordem social concreta. E percebo os papéis, as regras, o que a lei vai significar dentro desse contexto. Percebo-as como responsável pelo seu funcionamento e que é importante para garantir o bem-estar da sociedade e do meu grupo dentro dessa sociedade. Há uma ampliação maior. A maioria dos chamados homens de bem, da sociedade, do cidadão, chegam neste nível. Obedecem às leis, estão preocupados com as instituições, são até certo ponto bastante adeptos a essas leis. Mas este ainda não é, segundo Kohlberg, o nível mais elevado de moralidade. O nível mais elevado de moralidade que ele propõe é o nível pós-convencional, que compreende então um quinto e um sexto estágio. No quinto estágio, ocorre uma perspectiva do sistema, que é típica do nível convencional, e acaba prevalecendo a forte incorporação do contrato social, que apela à obediência às regras e às leis. Então há uma preocupação se o meu ato, se o seu ato, se o grupo a que eu pertenço, ele está contribuindo com essa visão sistêmica de uma sociedade mais ampliada, mas que ainda está muito preso
a uma compreensão legal. É legal? Não é legal? Não há uma preocupação ainda com os princípios que estão por trás dessa legalidade. O sexto e último estágio, dentro do terceiro nível pós-convencional, os comportamentos morais regulam-se finalmente por princípios. Os valores agora independem dos grupos ou das pessoas que os sustentam, porque eles são princípios racionais e universais de justiça. Ou seja, o indivíduo ele está preocupado com a humanidade, não mais se isto é legal do ponto de vista do meu sistema ou da minha cultura, da sociedade na qual estou inserido. Eu estou mais preocupado se aquele comportamento atende uma visão mais ampliada de humanidade. Eu estou preocupado com direitos humanos, com respeito à dignidade humana. Eu estou preocupado de que as minhas ações, as ações do meu grupo, as ações institucionalizadas, se elas reconhecem que as pessoas, os indivíduos, elas são fins em si e elas precisam ser tratadas como tal. Eu não posso ver as pessoas como trampolim, como degraus nos quais eu vou usar para alcançar um fim. Mas eu estou percebendo pessoas com direitos naturais, com direitos inalienáveis. E olho para o conjunto de regras, o conjunto de leis que foram estabelecidas pelo meu grupo, pelas instituições, pela sociedade na qual estou inserida, pela humanidade como um todo, se ela atende essa preocupação mais ampla. Esse nível de moralidade é um nível muito elevado e são pouquíssimos os indivíduos que atingem este nível. Eles são educadores. Por quê? Porque esses indivíduos que alcançam esse último estágio, eles são transformadores da própria sociedade, porque eles questionam as leis, as regras. É nesse nível, por exemplo, que nós temos aqueles comportamentos de desobediência civil, como solicitado por Mahatma Gandhi. Nós temos pessoas que se comprometem a sua própria segurança para defender esses princípios. Kober olha então para a sociedade concreta e ele percebe que os cidadãos não atingem esse nível de moralidade e que a maioria deles ficam presos ao nível do convencional. E tentando investigar por que isto ocorre, ele parte então dessa compreensão. Nós não nascemos morais. A nossa moralidade ela é construída a partir das relações que nós construímos com os nossos semelhantes. E aí, pessoas que já tenham atingido esse nível serviriam de educadores para conduzirem os jovens e o restante dos cidadãos a esse nível de moralidade. E aí ele pergunta, será que os nossos professores já atingiram este nível de moralidade? Será que os pais já atingiram esse nível de moralidade? E aí, como a maioria não atingiu, eles começam a reproduzir nos jovens e nos demais cidadãos o seu mesmo nível de moralidade, determinando então que a maioria da população é uma população que obedece às leis, que obedece às regras, mas que não questionam, não tem um senso crítico em relação a essas regras. Até que ponto elas valorizam o humano como um todo. A proposta de Kober é de que nós consigamos criar estruturas educacionais, seja nas famílias, seja na escola, que conduzam os indivíduos a transcender, a ultrapassar o nível convencional. E aí, se nós olharmos para a história da educação, nós perceberemos que já caminhamos um pouco nesta direção, suscitando cidadãos mais críticos, mais pensantes,
que analisam as regras, as leis. No século passado, início do século passado, século retrasado, a educação ela estava atrelada a uma disciplina rigorosa, onde era concedido aos professores até o direito de empreenderem castigo físico aos seus alunos, através da palmatória, varas, castigos vexatórios. E essa imposição violenta das regras faziam até com que os cidadãos introjetassem e se tornassem cidadãos comportados, obedientes às leis, mas não cidadãos críticos. Isso, fazer ou agir desta maneira, é fazer com que a criança permaneça no nível pré-convencional, que é o nível mais baixo da moralidade, segundo ele, que é obedecer com medo da punição. E daí, quando o sistema de vigilância ele não é muito rigoroso, as pessoas simplesmente se afastam dessa obediência e nós temos uma degradação dos valores morais da sociedade. No entanto, se nós partirmos para um sistema educacional mais pensante, mais reflexivo, mais crítico, em que é dado aos alunos o direito de se manifestarem, de testarem as suas opiniões, de entrarem em contato com teorias de grandes mestres, isso proporcionará uma sociedade muito mais crítica, uma sociedade que vai estar continuamente refletindo sobre o seu conjunto de regras e valorizando a humanidade, os direitos humanos, uma sociedade muito mais equilibrada, participativa e promovendo também a autonomia desses indivíduos que vão assumir a construção dessa sociedade de forma livre, pensada e autônoma. Os pressupostos filosóficos que embasam o pensamento de Kohlberg, segundo ele mesmo afirmou em uma palestra proferida em Tóquio, no Japão, em 1985, nessa afirmação que aparece na citação no livro de vocês, Kohlberg afirma o seguinte: a afirmação de Kant do princípio básico do imperativo categórico, trate todo ser humano como um fim em si mesmo, não apenas como um meio, parecia extremamente fundamental. Respeito igual pela dignidade humana parecia-me ser a essência da justiça. Essa proposta ou essa fundamentação filosófica do pensamento de Kohlberg, depois, mais à frente, nós vamos estudar com mais profundidade esse imperativo categórico proposto por Kant, mas o que nós queremos nesse instante é te chamar para que você reflita sobre as suas ações, sobre a maneira como você tem compreendido a moral. Será que você está tratando o ser humano como um fim em si mesmo? Não apenas como um meio para atingir os seus objetivos? Se você está fazendo isso, você está refletindo, está pensando, analisando, não só as suas ações, mas as ações do seu grupo, a que você pertence, todos eles, a sua associação de moradores, o seu grupo de jovens na igreja, o seu partido político no qual você está afiliado ou não, a sua comunidade escolar, a atuação dos seus professores, dos seus pais em casa. Essa reflexão, esse hábito de refletir, de pensar, de submeter à crítica, é que vai fazer com que você consiga escalar essa caminhada moral, atingindo os níveis mais elevados de moralidade, contribuindo assim para a construção de uma sociedade muito mais justa, muito mais equilibrada e te dando autonomia, construindo aquilo que Kohlberg chama então de sociedade então que esteja fundamentada no nível pós-convencional, ok? Essa seria então a teoria de Kohlberg, um dos discípulos de Piaget.
ok? Obrigado. E agora, se dediquem aí nas atividades que eu vou estar postando junto com este vídeo.